Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala? Pastor Eusébio Galdino, programa Palavra Amiga. Meu querido ouvinte, a gente estamos aí iniciando mais uma aula, né? Agora, as 3 etapas da vida de Moisés. Será que é importante estudar a vida de Moisés? Olha, é bênção, meu querido. Quero já agradecer a sua presença, dizer que vai ser um grande prazer estar com você mais alguns minutos aí, aprendendo da palavra do Senhor. 3 etapas da vida de Moisés, cada etapa compreende 40 anos, isso é importante também a gente entender, saber, né? É importante isso. O nosso Deus é um Deus matemático, né? Gosta e tem uma importância bastante cada número aí que Deus assim criou. Amém, meu querido? Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nesse momento, eu apresento mais essa aula diante do Senhor. Que cada irmão, cada irmã, possa aí, Senhor, acrescentar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sabedoria, entendimento, de conhecimento de quem é esse Deus tão poderoso, que nos criou, que tem cuidado e tem um plano de salvação para nossas vidas. Pois erramos, pecamos, mas mesmo assim o Senhor nos amou. Nos ama e nos conduz para uma terra celestial. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, meu querido? Então, nas aulas anteriores aí, aprendemos como Israel tornou-se escravo no Egito. Não foi importante você saber? Não sei se você já sabia, pelo menos desta maneira, que foi passado para você, de uma forma bem simples, mas creio que você compreendeu um pouco melhor. Também entrou um novo rei, né? Ficamos sabendo que entrou um novo rei, um novo faraó no Egito, e não conhecera a José. A família de José, a história que houve ali, como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, salvou tanto o povo hebreu como o povo do Egito. Porque José já havia morrido e escravizou, então o faraó, depois disso, não conhecia José, não conhecia essa história, ele escravizou o povo de Deus. O povo naquela situação, sendo dominado e oprimido, não tem outra alternativa. Você sabe, isto quando estamos passando por dificuldades, por uma grande luta, o que é comum. O que o crente faz? Busca Deus, não é verdade? Por isso que Deus até permite certas situações em nossas vidas. Porque o povo, quando está bem, tem o costume de se afastar de Deus. Mas quando as coisas se apertam, logo se lembra de Deus. Tem uns tal de algumas pessoas que se dizem ateus, mas nem sabem o que significa ser ateu, que vivem e enchem o peito para falar que é ateu. Mas a primeira dificuldade, a primeira coisa que vem diante da morte, ou de uma dificuldade que eles acham que não tem jeito, e logo eles clamam a Deus. Ou tem até a coragem de pedir você orar a Deus no lugar para eles. Mas você não crê? Como que ele pede para você orar? Não é mesmo? Ele sai pedindo para tudo que é religiões, rezar, fazer trabalhos e tal. Mas se ele se diz ateu, diz que não acredita em nada, mas na hora do desespero, lembra-se rapidinho. E aí isso até me faz lembrar de uma pequena ilustração, que diz, se você quer saber se a pessoa é ateia de verdade, de fato, sem palavras aí mentirosas, você coloca ela dentro de um avião, chega lá em cima, desliga o motor e deixa o avião cair. Você vai saber que a primeira coisa que ela vai gritar é: Deus me socorre. Cadê o ateísmo dela? Não é verdade? Mas amém, aí cabe até um outro estudo. Mas vamos voltar ao que interessa, né? Porque nós somos homens e mulheres de Deus e temos buscado o conhecimento e a sabedoria e andar conforme as pisaduras do nosso Senhor. O restante para a gente não pode ficar perdendo tempo. É bom conhecer, ter uma noção de quem é o nosso inimigo, quais são as artimanhas. Sim, com certeza. Mas o principal é conhecer a Deus. Porque se você conhecer a Deus, o diabo fugirá de vós, em nome de Jesus. Amém? Então o povo naquela situação clama a Deus, né? Foi o povo que fez. Começaram a pedir misericórdia ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Ao Todo-Poderoso, a El Shaddai, ao Deus vivo e verdadeiro. E Deus respondeu a sua oração, o seu clamor. Agora mesmo em tempo de coronavírus, crise aí do vírus, o mundo todo, ou
Muitas pessoas estão clamando a Deus, pedindo por livramento, pelo cuidado, pela cura, não é mesmo? Teve que chegar neste ponto para fazer isso. Mas agora as coisas começam a melhorar e as pessoas já começam a se afastar de Deus novamente. E Deus levantou um libertador, tá lembrado do nome dele? Moisés, que significa achado nas águas. Vamos para mais uma página da nossa história. Moisés é a pessoa mais importante do Antigo Testamento. Isto, vamos estudar a vida de Moisés. Nós vamos dividir em 3 etapas, ok? Então vamos ver a primeira etapa. E como eu disse, cada etapa compreende 40 anos. Então Moisés foi educado nos primeiros anos de sua vida pela sua própria mãe Joquebede. Embora Moisés tenha sido adotado pela filha de Faraó, porém ele foi criado pelos primeiros anos de vida pela sua mãe, recebendo a educação dela. Mas nós podemos dizer o seguinte, que Moisés, na primeira etapa da sua vida, foi criado no palácio de quem? Do Faraó. Moisés foi treinado para ser príncipe, e isso está registrado em Atos, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Depois os irmãos podem estar lendo com calma. Estevão, em seu discurso, disse que ele passou 40 anos no palácio de Faraó. O interessante no versículo 22 de Atos 7, fala que Moisés conhecia toda a ciência do Egito. Mas, com toda a regalia, com tudo o que ele tinha, ou todo o tratamento de príncipe no palácio de Faraó, mesmo assim, nada conseguiu tirar a educação de Joquebede, sua mãe lhe deu nos primeiros anos de vida. Né? É assim que o Senhor nos ensina. Ensina teu filho no caminho do Senhor. Quando ele crescer, você não terá preocupação, porque ele saberá. As escolhas que vai tomar é ele. Então, no discurso de Estevão, na defesa de Estevão, Atos, capítulo 7, versículo 21 e 23, nós aprendemos que os primeiros 40 anos de vida de Moisés, ele passou no palácio de Faraó. Isso é importantíssimo, meu querido. Então, uma vida de luxo, de cuidado. Creio que até para vestir, calçar uma sandália, ia lá os escravos e colocava para ele, né? Vamos para a segunda etapa da vida de Moisés? A segunda etapa, ele passou no deserto. Está registrado em Atos, capítulo 7, versículo 30. Sabe quanto tempo? 40 anos. Veja como é fácil guardar essa informação. 40 anos. Então, 40 anos no palácio e agora mais 40 anos no deserto. Veja que interessante, que deserto é este? Deserto do Monte Sinai, que fica mais ou menos próximo à região de Midian. Lembra de Midian, um dos filhos de Abraão com Quetura, que gerou os midianitas? Então Moisés fica morando nesta região 40 anos. E detalhe importante, nesses 40 anos ele conheceu toda a região. Casou-se com Zípora, que era filha de Jetro, que era governante, sacerdote na região de Midian. Ele fica ali 40 anos. Com 80 anos, ele recebe uma chamada especial de Deus. Né? Olha que benção. E Deus é maravilhoso. Faz um chamado com ele com 80 anos. Meu filho. E agora a gente vai para a terceira etapa da vida de Moisés. Que história maravilhosa também, né? Então ele conduziu, nesses próximos 40 anos, ele conduziu o povo para fora do Egito. Isto está em Atos, capítulo 7, versículo 36. Então você sempre guarde que em Atos 7, no discurso de Estevão, na defesa dele, tem a vida de Moisés. Estevão, na sua defesa, como apóstolo, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, usa a vida de Moisés para testificar, para se defender o seu apostolado. Um resumo e quanto tempo, né? Interessante, 40 anos no palácio, vivendo como príncipe, 40 anos no deserto, e agora 40 anos conduzindo o povo de Deus no deserto. Essas são as 3 etapas da vida aí de Moisés.
Mas o nosso estudo ainda não para por aí, a gente agora vai compreender um pouco mais a saída do povo de Israel, do Egito. Então Moisés conduzindo o povo para sair do Egito. Moisés, 40 anos no deserto, em Midian, região bem embaixo do Mar Morto. Os midianitas são descendentes de Abraão com Quetura. Jetro era midianita e Moisés casou-se com a filha de Jetro, Zípora. Tudo bem até aí, né, meu querido irmão? Bem, nesta região do Sinai fica o meio da forquilha dos dois golfos de Suez e o golfo de Acaba. Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei. Moisés volta para o Egito e foi falar com Faraó. Você sabe que da descida de Jacó com a sua família para o Egito até a saída do povo, nós temos mais ou menos 430 anos? E da última página de Gênesis até Êxodo, mais ou menos 300 anos? Você consegue imaginar quantas pessoas, quantos israelitas estavam morando na região do Nilo? Sabe quantas pessoas? A Bíblia fala em torno de 600 mil homens acima de 20 anos. E isto dá um cálculo de aproximadamente 3 milhões de pessoas. É isso mesmo. Você acha muito? Não é. Imagine, o Brasil tem 500 anos e nós somos em 190 milhões de habitantes. Estou falando de 3 milhões, não é muito. Agora, 3 milhões de pessoas escravizadas no Egito, e Moisés recebe agora a ordem de Deus. Recebe um chamado específico para tirar esses 3 milhões de pessoas das garras de Faraó. Volta e vê o Faraó com seu coração duro, não queria libertar o povo de Deus. Aí, Deus ordena as 10 pragas, pragas do Egito, e a última delas, a morte dos primogênitos. E esta eu quero comentar, porque é a mais importante, que ali nasce a Páscoa. Se você ainda não sabe onde surgiu a Páscoa, agora você vai saber. Que tipifica nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação que nós recebemos de Jesus Cristo. Deus pede a Moisés que providencie um cordeiro sem mancha, sem defeitos, um cordeiro perfeito, e sacrificá-lo, e pegar o sangue do animal e passar nos umbrais das casas dos israelitas. Este era o sinal para que o anjo da morte passasse sem fazer mal algum ao povo de Deus. Quando Jesus se ofereceu como cordeiro para o sacrifício, o sangue nos purificou, nos marcou, temos a marca da promessa de Deus em nossas vidas. Somos purificados, lavados e protegidos pelo sangue de Jesus. É por isto que a Bíblia fala que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora o ensino da teologia das doutrinas fundamentais da nossa fé. O povo obedeceu, e aqueles que obedeceram a Moisés, a morte não entrou em sua casa, não levou o seu primogênito. O povo obedeceu, portanto, esses 3 milhões foram protegidos do anjo da morte. Mas o povo do Egito, o povo que estava fora deste pacto, morreram os seus primogênitos. Inclusive o primogênito de Faraó. Aí o Faraó então deixou que o povo saísse do Egito. Interessante. Antes Faraó queria que eles deixassem algumas coisas lá. Mas Moisés falou que nenhuma coisa ficaria para trás. Tudo que é nosso nós levaremos embora. E eles saíram então da terra de Gozem, do Egito. Amém, meu querido? Então a saída do povo do Egito. Mas você sabe que durante essa saída, Faraó depois, com ira em seu coração, resolve perseguir o povo de Deus. E aí a gente tem essa passagem tremenda, que é a travessia do Mar Vermelho. Importante para a gente dar uma verificada, dar uma estudada aqui. Eu vou passar para os irmãos esse resumo, que é bem bacana. Então, êxodo significa saída. A saída da onde, pastor? Saída do povo de Israel do Egito. A saída do povo de Deus do Egito, para que o povo pudesse sair, o Egito sofreu 10 pragas, a última, a morte dos primogênitos. Aí, de repente, você pode perguntar o seguinte: mas qual o plano de Deus? Por que Deus escolheu a nação de Israel? Qual o propósito de Deus?
são 3 os propósitos de Deus. Primeiro, Deus mostra a sua glória. O Egito era uma potência mundial, o primeiro grande império mundial. Com as pragas no Egito, com a destruição, o Egito nunca mais voltou a ser o mesmo. Entrou em decadência. Ao lermos o livro de Êxodo e analisarmos cada praga, veremos que cada uma delas representa uma divindade. Isto mostra que o nosso Deus, o El Shaddai, ele é sobre todos os deuses com D minúsculo, sobre todos os reinos da terra. Então Deus queria mostrar à humanidade, deixar registrado na história a sua glória e seu poder. Então esse é o primeiro propósito. Segundo, Deus escolheu Israel para, através dessa nação, entregar para a humanidade a maior herança, o maior tesouro que o homem tem. Sabe qual é? As Escrituras Sagradas, a Bíblia. Deus escolheu Israel para entregar ao mundo a sua palavra. E terceiro propósito, Deus escolheu Israel para entregar ao mundo o Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, 3 propósitos tremendos do Senhor. E, meus queridos, nós também estamos vivendo um momento aí de trevas, de escravidão, do pecado, né? Muitas pessoas, eu falo no sentido geral. Sei que há muitos homens e mulheres de Deus que entregaram sua vida de fato ao Senhor, e esses estão marcados com o sangue do Cordeiro, com o sangue da promessa. Mas e aqueles tantos que não estão, né? E em Apocalipse fala de pragas também virão para que nos tirar dessa terra, né? Fazermos sair daqui. Então a história se repete, pode não ser o mesmo contexto, mas a palavra do Senhor é a mesma, ela não muda. Então prestemos muita atenção aos sinais que nos servem, porque a palavra, a promessa de Deus está sendo cumprida uma por uma. Então esses são os 3 motivos principais que Deus escolheu Israel. Formar a nação de Israel para mostrar a sua glória, para entregar ao mundo as Sagradas Escrituras e para entregar ao mundo o Messias. Outro detalhe, a saída, a chamada de Deus não tinha necessariamente só israelitas, você sabia? Nós encontramos na Bíblia pessoas que eram escravas no Egito e resolveram sair junto com o povo de Deus. Isso é muito bacana, né? É a graça de Deus sendo manifestada. Isto mostra também que o nosso Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele quer é um coração arrependido diante dele. Agora olha o nosso mapa. Aqui é questão de mapa. Eu não coloquei o mapa aqui para vocês, né? Glória a Deus. Meus irmãos, a olho nu, materialmente, com a visão humana, nós chegamos à conclusão que parece que Deus não entende nada de estratégia de guerra. Levar o povo de frente para o mar, montanha nos 2 lados, e ainda para ajudar o exército de Faraó resolver sair do Egito e vir atrás do povo de Deus, né? Olhar humano, como os próprios israelitas chegaram à conclusão, mas o que aconteceu, Moisés? Você tirou de lá para a gente morrer aqui, diante deste mar? Olha que situação delicada, não é mesmo? Mas acontece que o nosso Deus, Ele é o Deus das causas impossíveis. Tudo aquilo que dá para o homem fazer, o homem deve fazer. Então a ordem que Deus deu a Moisés era cumprir, trazer o povo até ali, de frente para o mar. Moisés já não podia fazer mais nada. Olha que situação. O povo naquela angústia, naquele desespero, já tinha aquele sentimento de escravo, e agora ainda uma situação muito delicada, e a ordem de Deus qual foi? Moisés, diga ao povo que marche. A ordem de Deus foi, diga ao povo que marche. E o povo marchou em sentido direto para o mar, e ali nós vimos um grande milagre da parte do nosso Senhor. Deus abre o mar vermelho e o povo atravessa o mar para a região do Sinai, e o exército de Faraó tenta também, mas é destruído. Deus volta às águas do mar, e o exército morre afogado, e o povo de Deus sai salvo do outro lado. Ao ponto do povo ficar tão alegre, que a irmã de Moisés, Miriam,
começa a dançar, glorificar e a cantar louvores ao Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora estamos com o povo de Deus no deserto. Agora resta saber o que Deus... Agora resta saber por que Deus traz o seu povo em um lugar que não tem alimentação. Não tem muita vegetação. Qual seria o plano de Deus para trazer o seu povo para o deserto? Amém, meu querido? Então a gente chega ao final da nossa aula, falando um pouquinho aí da vida de Moisés. Deus pega o seu povo escravo, havia uma promessa de levantar um libertador. Ele pega e capacita, né? Treina, forja o caráter de Moisés, levanta este homem para libertar o seu povo, ser o seu porta-voz, ser seu profeta, ser seu servo. E ele tira o povo do Egito e leva em direção ao deserto. Só que entre o Egito e o deserto há um mar, um obstáculo intransponível para o homem. E nesse momento muitas pessoas murmuram, pensam em voltar. E ali já demonstra que eles continuam com o sentimento escravo, né? E aí vamos chegar num outro patamar de estudo, que é a parte do povo no deserto. O cuidado de Deus, o tratamento de Deus do seu povo no deserto. Mas isso fica para uma próxima aula. Até aqui que você possa ter sido alimentado com esse precioso alimento do Senhor. Esse estudo simples, mas ousado na palavra do Senhor, para trazer a verdade, sem maquiagem, sem ficar com efeitos especiais demais, simplesmente com a palavra do Senhor, a Bíblia. Senhor Deus, eu agradeço mais uma vez por este momento, por esse irmão, por essa irmã, que está do outro lado, Senhor, dessa mídia, ouvindo atentamente a sua doce voz, a ministrar a sua mente, ao seu coração. Cada dia mais acende a sede, Senhor, de aprender mais e mais da tua palavra. Assim oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, meu querido? Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe.